Bem-vindos ao canal Vias Clássicas Valorizando o Conhecimento. No vídeo anterior, exemplifiquei a forma como integramos os estudos de diferentes disciplinas em torno de um grande tema. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, fica aqui o convite. Quero esclarecer que não me coloco aqui no papel de especialista, mas sim na posição de uma mãe educadora que abraçou a missão de educar seus filhos e que há 6 anos pesquisa e estuda sobre os métodos de educação e, principalmente, sobre os princípios da educação clássica cristã, fundamentada nas 7 artes liberais. Hoje explicarei como é possível assumir a educação de nossos filhos ao mesmo tempo em que nos autoeducamos. Um dos pontos focais deste vídeo é a constatação de que nosso aprimoramento intelectual, como pais e educadores, deve ser um processo contínuo, um exemplo a ser imitado por nossos filhos. Apresentarei alguns autores e obras que delinearam e fundamentaram as 7 artes liberais na Idade Média. Mas primeiro é preciso definir o que são as 7 artes liberais. O conceito de artes liberais é uma divisão de áreas de conhecimento e de desenvolvimento da inteligência individual. Elas são agrupadas em 2 conjuntos: o trivium, que abrange a gramática, a retórica, a dialética e lógica, e o quadrivium, que inclui a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. A palavra trivium tem origem no latim e significa 3 vias, designando as 3 áreas de conhecimento, orientadas ao aprendizado da linguagem. Já o quadrivium, que em latim significa 4 vias, destina-se à aplicação prática do conhecimento dos números. E a reunião desses 2 conjuntos, trivium e quadrivium, chama-se artes liberais, porque libertam o homem para aprender qualquer tema ou assunto de sua preferência. A ideia é de que o domínio dessas artes proporciona ao indivíduo as ferramentas essenciais ao desenvolvimento completo de sua inteligência. E antes de prosseguir, lembro que o meu intuito neste e nos próximos vídeos é apresentar um resumo conceitual e um guia de estudos para os pais educadores, indicando obras e autores essenciais para que os pais desejosos de assumir a função de educadores aprimorem a sua própria formação intelectual. Assim, gostaria de incentivá-los a ler algumas das obras citadas nesse vídeo, tanto para o seu próprio crescimento pessoal, como para o de seus filhos. Essas obras compõem uma herança cultural que, como veremos, precisa ser redescoberta para a melhoria contínua do nível educacional e cultural das próximas gerações brasileiras. Peço a você que encare os autores e obras citadas aqui como uma oportunidade de traçar o próprio mapa da ignorância, um conceito educacional muito mencionado pelo filósofo Olavo de Carvalho, e que representa o primeiro passo para o nosso crescimento intelectual. Na prática, a expressão mapa da ignorância implica, em primeiro lugar, reconhecer que poucos de nós brasileiros, durante toda a nossa educação fundamental, tivemos acesso a fontes primárias sobre qualquer tema que fosse. Em vez disso, ouvíamos os professores falando sobre dezenas ou centenas de autores e obras que nunca lemos no original. A expressão mapa da ignorância designa, portanto, a descoberta de tudo o que nos falta ler e saber
para efetivamente entender um assunto. Separe, então, um caderno de anotações e uma caneta para listar tudo o que você deveria ter lido ao longo de sua vida escolar. É claro que não será necessário ler todas as obras indicadas neste vídeo antes de iniciar a prática da educação clássica cristã. O objetivo é manter viva em sua mente a necessidade de estudá-las, com o intuito de, ao longo dos anos, completar a sua própria formação intelectual, enquanto aprimora continuamente sua capacidade de bem educar os seus filhos. Como criar o nosso mapa da ignorância? Inicie, então, anotando os autores e obras, que indicarei a seguir. O próximo passo é fazer um registro das principais informações sobre o autor e suas obras. E esse registro deve conter pelo menos um resumo biográfico pequeno, o título da obra e os principais assuntos que são abordados em seu conteúdo. Então é simples de fazer. O próprio vídeo é um exemplo de um fichamento. Após completar esse registro, você obterá uma visão do conjunto de informações que precisa adquirir para completar as lacunas em sua formação intelectual. E com esse registro em mãos, será bem mais fácil priorizar e estabelecer metas e prazos para as leituras que você fará nos próximos anos. Meu conselho é que você selecione inicialmente um ou dois autores mais antigos a cada ano e deles escolha para ler as principais obras que fundamentam a educação clássica cristã. Ao final da leitura de cada obra, faça um resumo dos capítulos e de conceitos que você gostaria de pesquisar mais tarde. Esses passos serão essenciais para completar a sua formação intelectual, aproximando-se cada vez mais da fonte da verdadeira alta cultura. As artes liberais estão no fundamento da educação clássica cristã. O conceito foi introduzido por Marciano Capella, escritor da língua latina do século V, em sua obra Das Núpcias de Filologia e Mercúrio, no qual ele apresenta, de uma forma bem alegórica, as 7 disciplinas que compõem as artes liberais. Vale a pena anotar esse nome. Já o primeiro compêndio, realmente sobre artes liberais, foi escrito no início do cristianismo, por volta do ano de 550 d.C., por Flávio Magno Aurélio Cassiodoro. Esse livro é possível encontrá-lo em domínio público, então vale a pena pesquisar. Outros autores cristãos adicionaram importantes contribuições ao longo da Idade Média, e entre eles destacamos Hugo de São Vítor e Santo Agostinho. Hugo de São Vítor nos lembra em sua obra Didascalicon que antes da existência formal das artes da gramática, os homens já falavam e escreviam, ou seja, a gramática formal é consequência da linguagem. E assim também é com as demais artes liberais. Antes que existisse a dialética, já distinguíamos o verdadeiro do falso. E antes que existisse a retórica, já tratávamos dos direitos civis. Antes que existisse a aritmética, já sabíamos contar. E, antes que existisse a arte formal da música, já sabíamos cantar. Antes que existisse a geometria, já sabíamos medir o tamanho de nossos campos. E antes que existisse a astronomia, já observávamos os astros no céu. Em resumo, as artes liberais surgiram da necessidade de formalização e aprofundamento do estudo dessas artes. Gramática. Cassiodoro, ao abordar a gramática, inspirou-se nos estudos do gramático mais proeminente do século IV, Hélio Donato. A gramática de Donato destacava a importância do estudo do som articulado, da letra, da sílaba, da métrica,
da acentuação e da disposição e diferenciação das palavras, assim como das partes de uma oração, das figuras retóricas e da etimologia e da ortografia. A primeira parte da obra de gramática de Donato é um tratado inicial sobre as partes da oração, compreendendo 8 capítulos que versam sobre o nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção, preposição e interjeição. A segunda parte da obra, conhecida também como Ars Maior, é constituída de 3 partes principais. Primeiro, um tratado elementar com 6 capítulos acerca da voz, da letra, da sílaba, do pé métrico, do acento e da pontuação. Segundo, um tratado mais detalhado e explicativo sobre as partes da oração, que já foram abordadas na primeira parte da gramática chamada Ars Minor. Terceiro, um tratado de 6 capítulos sobre os vícios, como barbarismo, solecismo, entre outros, e as virtudes, metaplasmos, figuras, entre outros, de uma oração. A retórica, para o estudo da retórica, a disciplina indispensável à vida pública, Cassiodoro inspirou-se principalmente na obra De Inventione, de Cícero, e nos comentários de Mário Victorino e Fortunato. Cassiodoro destaca 5 elementos fundamentais na arte da retórica. Invenção, que refere-se à necessidade de ser criativo na escolha de fatos verdadeiros e críveis. A disposição, que designa o cuidado na distribuição dos argumentos e fatos escolhidos. A elocução, que representa a escolha das palavras mais apropriadas para descrever exatamente o que queremos dizer. Memória é a firme compreensão da essência dos atos e palavras. Pronúncia define o modo decoroso como o orador se apresenta em público, tanto no tom de voz como em sua expressão corporal. Quanto ao discurso retórico propriamente dito, Cassiodoro identifica 6 partes componentes. O exórdio é o prólogo do discurso, a parte que prepara adequadamente o ouvinte para a exposição posterior. A narração, descrição da história que contém os fatos. A divisão, a forma transparente como se elabora o discurso. Confirmação, conjunto de argumentos principais que dão crédito e autoridade ao discurso. Refutação, parte do discurso em que se atenua ou anula os argumentos dos adversários. E a conclusão, a parte final do discurso. A argumentação retórica é tratada pela indução e pelo raciocínio. A indução é definida como o discurso em que tratamos os fatos duvidosos, apresentados geralmente por meio de analogias. Já o raciocínio é o discurso por meio do qual provamos racional e logicamente o problema em questão. Lembrando mais uma vez que o meu intuito neste vídeo não é ministrar um curso sobre as artes da retórica, sobre as 7 artes liberais, mas sim incentivá-los a conhecer os autores e obras que fundamentaram essas artes e definiram assim os princípios de uma educação clássica cristã. Cassiodoro afirmava que a matemática se ocupa da quantidade abstrata e é no quadrívio que estudamos as aplicações da matemática. Cassiodoro apresentou de forma bem resumida, ao abordar a disciplina da aritmética, uma parte da obra de Nicômaco, traduzida por Boécio. Nicômaco de Gerasa foi um filósofo e matemático neoplatônico, que viveu cerca de 100 anos depois de Cristo. Sua obra
de introdução à aritmética consiste em um tratado sobre a teoria dos números, sendo considerado um dos primeiros trabalhos em que a aritmética é tratada separadamente da geometria. E nesta obra, Nicômaco trata dos números e suas propriedades metafísicas, qualidade, quantidade, forma, tamanho, entre outras, bem como da matemática que define os números pares e ímpares, os primos e compostos, os números perfeitos e números amigáveis, entre outros. Já o ensino da geometria é baseado nos estudos de Euclides, Arquimedes e Apolônio. No campo da geometria, Arquimedes desenvolveu técnicas engenhosas para calcular áreas e volumes, antecipando o moderno cálculo integral. Apolônio de Perga foi um matemático e astrônomo grego da escola alexandrina, chamado por seus contemporâneos de o grande geômetra. Muitos de seus escritos originais foram perdidos. As 6 das obras de Apolônio foram citadas em 2 dos tratados mais avançados de Euclides, que versavam sobre questões que envolvessem curvas, e grande parte do seu conteúdo é o que hoje chamamos de geometria analítica. A parte de música do quadrivium, Cassiodoro, em sua abordagem sobre a arte de música, ele aponta autores importantes a serem estudados. Entre os gregos, Alípio, Euclides e Ptolomeu. Já entre os autores latinos, ele recomenda Albino e a obra Gaudentio Latina, de Multiano, que, mesmo sendo pagã, se cuidadosamente revisada, possibilitará o acesso a esta ciência. Alípio de Alexandria foi um estudioso escritor musical grego. De suas obras, apenas um pequeno fragmento foi preservado sob o título de Introdução à Música. E esse trabalho continua sendo a melhor fonte de conhecimento moderno sobre as notas musicais dos gregos, incluindo um relato abrangente do sistema grego de escalas, transposições e notações musicais. A obra Sectio Canoni de Euclides é baseada na teoria pitagórica da razão matemática entre notas musicais. E dentre as obras de Ptolomeu de Alexandria, no campo da música destacam-se a Harmônica ou Teoria do Som, um tratado que versa sobre a teoria matemática da música. Já Hugo de São Vítor destaca: há 3 tipos de música: do universo, do homem, dos instrumentos. A música do universo existe nos elementos, nos planetas, nos tempos. Nos elementos, ela consiste em peso, número e medida. Nos planetas, consiste em lugar, movimento, natureza. E nos tempos, ela consiste nos dias mediante a alternância de luz e de noite, nos meses, mediante a lua crescente e decrescente, e nos anos, mediante a mudança da primavera e do verão, do outono e do inverno. Cassiodoro cita as 6 obras sobre música reunidas sob o título de Música, que Santo Agostinho escreveu quando se preparava para o batismo e conversão definitiva ao cristianismo. Então, esses são os autores citados para a arte da música. A astronomia, segundo Cassiodoro, é a arte que estuda os astros celestes, tanto as estrelas quanto o movimento dos planetas e a sua influência sobre as coisas terrenas. E nesta área, Cassiodoro destaca os estudos sobre astronomia de Cláudio Ptolomeu. Sua obra em destaque nesta área chama-se Almagesto, que adota um modelo geocêntrico para o sistema solar, além de conter um extenso catálogo estelar. No livro Trivium, da irmã Miriam Joseph, temos uma síntese do que se tratam as artes do quadrivium.
O quadrivium são as 4 artes da quantidade pertinentes à matéria. Na quantidade discreta, ou número, temos as artes da aritmética, que seria a teoria do número, e a música, que é a aplicação da teoria do número. E já na quantidade contínua, ou extensão, temos as artes da geometria, que seria a teoria do espaço, e a astronomia, que é a aplicação da teoria do espaço. Simples e bem resumido. Desta forma, as 7 artes liberais são parte da riqueza que herdamos do mundo clássico, como afirmou o professor José Monir Nasser na introdução à tradução brasileira da obra Trivium, da irmã Miriam Joseph. As artes liberais denotam os 7 ramos do conhecimento que iniciam um jovem numa vida de aprendizagem. E o conceito é do período clássico, mas a expressão e a divisão das artes em trivium e quadrivium datam da era cristã na Idade Média. As artes do trivium são como 3 caminhos articulados e interligados. É equivocado pensá-las como áreas de conhecimento independentes. Hugo de São Vítor, por exemplo, apresenta uma visão bastante nítida de como eram estudados o trivium e o quadrivium na Idade Média. Primeiro, estudava-se as artes do trivium, isto é, as 3 artes da linguagem, gramática, dialética e retórica. E, em seguida, o quadrivium, as 4 artes das coisas, aritmética, música, geometria e astronomia. E esse estudo era feito entre 14 a 20 anos de idade. Nas artes liberais, estudavam-se os livros de lógica, os discursos de Platão, a matemática, a física, a metafísica dos filósofos gregos, árabes e dos próprios mestres que ministravam os cursos. Mais tarde, a educação era complementada com o aprendizado das faculdades de teologia, direito ou medicina. Afirmei no início desta apresentação, essas obras compõem uma herança cultural que precisa ser redescoberta para a melhoria contínua do nível educacional e cultural das próximas gerações de brasileiros. Incentivo vocês, pais e educadores, a selecionarem 1 ou 2 autores dessa lista e estudar suas obras. Se fosse me pedir qual, eu sugeriria começar com o livro Didascalicon, de Hugo de São Vítor, que é a melhor síntese do que abrange ou não as artes liberais. Nos próximos vídeos, apresentarei outros autores mais recentes que tratam da educação clássica cristã na vida prática. No dia a dia, de como educar seus filhos. Então, são famílias, geralmente feitas por pais educadores, que adotaram os princípios clássicos, e até por professores de colégios clássicos, explicando como é a prática do ensino pelos princípios de uma educação clássica cristã. O meu intuito é mostrar que é possível completar a nossa formação intelectual enquanto educamos os nossos filhos. Mas como começar a educar meus filhos nos princípios de uma educação clássica cristã? Caso decida abraçar a educação familiar, entre em contato para saber mais detalhes sobre o meu serviço de consultoria para planejamento de estudos familiar. E se esta apresentação foi útil para você, peço que clique em gostei e compartilhe em suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Desejo a vocês uma semana muito iluminada. Muito obrigada.